Gato Preto tem que ligar livro, Gato Preto tem que ligar seriadozinho e Gato Preto caminhando. Certo? Fala um pouco de Gato Preto pra gente, conta um pouco da história de Gato Preto. O Gato Preto mudou minha vida. Ó, antes de se apresentar a estrela do também foi quem me levou ao ônibus. Não posso esquecer que ela já trabalhava no ônibus e de repente eu tinha os livros, ela tinha a poesia e de repente a gente se juntou, fez essa criança linda, maravilhosa e foi uma das grandes responsáveis para que eu fosse pro ônibus. Poema, né? É um poema. E aí, esse livro fala um pouco dessa história. E o Gato Preto mudou minha vida porque meu patrão, no dia que leu, eu trabalhava na Vivo, era mais ou menos assim, ó, bem-vindo à Vivo, Thiago Oliveira, bom dia. Bem-vindo à Vivo, Thiago Oliveira. Seus filhos da Metos de ACM, na época, eu atendia Rio de Janeiro, então quando a galera viu o sotaque, sabia que era baiano, eles me xingavam de todas as coisas possíveis. E eu fiquei durante um ano, trabalhando 6 horas por dia, atendendo 100 e tantas ligações diárias. E aí teve um tempo, uma hora que eu cansei, eu começava a recitar poema na Vivo, a pessoa ligava, a senhora está muito estressada, vou recitar um poema. E aí recitava um poema, e a galera ficava dando risada sem entender, e de repente o patrão me gravou, eu fazendo isso, e me chamou na mesa dele, Thiago, como é que você reverteu aquilo tudo? Pô, faça sempre isso. Aí eu comecei a brincar mesmo, realmente instigava a galera, dizia, senhora, tá muito calma, quer ouvir um poema? Aí começava a senhora me xingando, de repente ela ia acalmando o coração, apacentando, e muitas vezes dava certo, algumas dava errado, mas isso realmente funcionou. E o patrão leu meu livro, né? O supervisor lá, ele leu meu livro e disse assim, porra, velho, por que você não se demite, velho? Você, meu patrão, por que você não se demite? Você com um livro desse bonito, recita poema maravilhosamente bem, por que você não vai viver disso? Aí eu fiz o Gato Preto, a história do Gato Preto, conseguimos imprimir ele colorido. Primeiro a gente fez ele todo em preto e branco, tipo literatura de cordel, e de repente um ilustrador muito meu amigo chamado Irá, ele conseguiu botar em desenho totalmente colorido o negócio e foi mudando minha vida. Então quando esse livro saiu, eu olhei para meu patrão no meio da sessão da Vivo e disse, você tá demitido. Aí ele, não, eu não posso ser demitido, eu posso te demitir. Aí eu disse, então tá tudo certo, tchau Vivo, obrigado a todos vocês. E fui embora da Vivo e passei a viver só de poesia, passei a viver só desse livro do Gato Preto, que começou com Jorge Conceição. Quem conhece aqui, Jorge Conceição é um mestre, capoeirista, um griot, contador de história. Tem um grupo chamado A Boiada Multicor, que faz um trabalho maravilhoso contra o racismo entre as crianças, porque a criança já nasce ali, ó, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então o boi da cara preta, ele simbolicamente, ele coloca o racismo em todas as crianças que nascem ouvindo isso. E aí eu tinha uma vizinha, quando eu era criança, devia ter 5 anos, 6 anos, e a mãe botava o filho pra entrar, quando ela via um homem negro, ela dizia, lá vem o boi da cara preta. Esse menino partia pra casa, ele veio pra debaixo da cama direto. E a gente ficava, e dava risada dele, só pra ir pro otário, ele vai embora, toda vez que a mãe grita que lá vem o boi da cara preta, meu filho Iago Barbosa, minha vida, minha paixão, maior que eu, bem-vindo ao Fala Escritor, meu pai. Agora minha vida está completa. Que maravilha. E aí, agora emocionou de vez. Então, esse Gato Preto ficou surgindo em minha cabeça depois que eu vi a Boiada Multicor. Se porra, não é só o boi da cara preta, é o gato preto que dá azar, é a boneca preta que é a nega maluca, é tudo que é preto é ruim. Mercado negro, câmbio negro, humor negro, lista negra, tarja preta, ovelha negra, magia negra. E quando a coisa tá ruim, dizem que a coisa tá preta. Então, pessoal, eu disse, porra, eu tenho que fazer alguma coisa através de meus poemas para transformar isso, e surgiu a ideia de fazer o Gato Preto da Sorte. Posso contar? Pode. Deve. Valeu. Era uma vez uma linda família de gatos. A mãe se chamava Dona Gata Colorida, uma gata muito carinhosa e obediente, que tinha muito amor pela sua Dona Lili e pelos seus 4 lindos filhotinhos. O filhote marrom foi batizado Bombom, a gatinha amarela era Doce Cinderela, o gatinho listrado era o Gorducho Tigrado e o gatinho todo preto se chamava Zé. E por que Zé? Perguntavam curiosos os vizinhos e parentes para a Dona Esmeralda,
que era mãe de Lili, dona de um enorme casarão localizado em Juazeiro, interior da Bahia. E Dona Esmeralda respondia sempre cheia de sorrisos. O gatinho todo preto tem esse nome graças às traquinagens de Lili, que resolveram batizá-lo assim em homenagem a outro Zé, que é um senhor negro que cuida do nosso quintal desde que Lili ainda estava na minha barriga. Não é muito normal se colocar nome de gente e animais, mas o mais importante nesse caso era o fato dos gatinhos passarem horas e horas nesse imenso quintal cheio de frutas onde Zé trabalhava. Ele limpava a folha das árvores que caíam ao chão enquanto se divertia com as peraltices de Lili e de sua turma de filhotes. O outro lugar predileto dos filhotes e de Lili era no sótão daquele velho casarão. De lá dava para se observar toda a cidade de Juazeiro e parecia que quando chegava a noite havia estrelas no céu, no chão e na beira do rio, enchendo de luzes as noites do Rio São Francisco. Quando chovia, a Dona Gata Colorida se deitava e se agarrava com todos os seus filhotes, contando as mais belas histórias dos livros infantis, falando sempre do seu amor por todos aqueles gatinhos. Só que um dia chegou na casa um homem vestido de terno. Tinha em mente mais ideias, pois era assessor do inferno. Com a pasta cheia de dinheiro e com a caneta na mão, ele queria para ele o terreno e também o casarão, que ia ser destruído por uma tal transposição. Não! Gritava Lili sem parar. Quando viu não mais ter jeito, ela danou-se a chorar. O seu choro era tão alto que a fazia soluçar, mas não havia mais jeito, estava tudo decidido. O dinheiro na mão de seus pais e o terreno já estava vendido. E ela ainda não sabia o que estava para acontecer. Tinha um plano de mudança no trabalho de seus pais, que iam morar em Salvador e que não retornavam mais. O pior de tudo isso era esse seu lamento. Iam para a cidade grande morar em apartamento e que a sua gataria não podia ir para lá, que achassem logo alguém para os gatos adotar. Depois de muitas lágrimas, era hora de partir, de se despedir dos gatos ou deixá-los por ali. Dona Gata Colorida foi doada para uma família de padeiros, só que não mais moraria com todos os seus herdeiros. O gatinho Bombom e Tigrado foram doados para um velho artesão que sempre cuidava dele e sempre lhe dava ração. Também tinha sofá velho e tinha televisão. A TV era tão grande que até parecia um telão. A gatinha Cinderela foi doada para uma professora que era rica e generosa, e como a gatinha gostava, lhe deu um novelo rosa. No seu carro conversível já vai ela para todos os lugares, ia sempre a restaurantes, lanchonetes e até ia para os bares. Cinderela dentro do carro parecia uma rainha, era só bater a chave que ela feliz já vinha. Só Zé, o gato preto, que ninguém quis adotar. Diziam que ele era feio porque era preto e também que dava azar. Ele, como era esperto, criou um plano secreto e decidiu viajar. Pulou na mala do carro para ir com Lili morar. Só que quando em Salvador a família já chegava, ele ouviu uma conversa entre os que estavam ali. Era a Dona Esmeralda que falava com a filha e com o pai de Lili. Lili ainda chorava, perguntando a razão de não poder levar seus filhotes. Era uma família, eram todos irmãos. Foi quando Dona Esmeralda falou: é que para onde nós vamos, animais são proibidos. Se descobrem qualquer bicho, nós vamos ser perseguidos. O seu pai perde o emprego, nós vamos perder a casa, você perde sua escola e vamos correr perigo de ficar passando fome, sem comida e sem abrigo. Zé, o nosso gato, não queria que aquilo acontecesse com a família de Lili. E ouvindo o que Dona Esmeralda acabava de dizer, decide pular do carro e no primeiro posto descer. Era um dia de verão, estava um imenso calor e Zé solto pelo centro das ruas de Salvador. Achou que ia gostar de viver em liberdade, mas bastou alguns segundos para ver toda a verdade. Por ser preto, foi atropelado pelo carro, chutado pelas crianças, tomou paulada dos velhos, pedrada dos seguranças. Dormia agora na rua, com a companhia da lua, sem ninguém para conversar. Pensava a todo momento em poder achar um lar, mas em todo lugar que ele ia, diziam que ele era preto e por isso dava azar. Já não tinha mais leite, nem comida de ração, agora comia o resto que encontrava no lixão. Ele miava para a lua e dos seus irmãos lembrava, lembrando também das histórias que Lili, quando chovia, contava, que falava só do amor e que a cor não importava. Zé percebia que não era bem assim, tinha que escapar da morte todo dia por ser preto, para não ser o seu fim. Ia virar churrasquinho na ladeira do Pelô, ou ia virar um banquete do pitbull do doutor. Até que um dia ele encontrou um abrigo para crianças no subúrbio de Salvador. E tinham muitas crianças, todas pretas que nem ele, parecia mais de 100.
Ele então ficou contente, não era mais diferente, a todos queria bem. E ninguém por ali dizia que era ele que dava azar. Ficava quieto ouvindo toda a galera brincar. Se divertia o dia inteiro com as peraltices da criançada. E quando chegava a noite, dormia embaixo da escada. Só que naquela noite, por azar, um desastre aconteceu. O fogo invadiu o abrigo e todo mundo correu. Os bombeiros fizeram esforço para controlar as chamas e ainda pegaram as crianças chorando embaixo das camas. Quanto mais tempo se passava, mais perigo se corria, risco de desabamento, morte por asfixia. Já estavam fora do prédio, quando um miado se ouviu. Era o miado de Zé, que dali não mais saiu. Deixa esse gato morrer, gritou um homem. Não vale a pena salvar, é melhor morrer o gato que o bombeiro se queimar. Ainda mais que é preto, desgraçado, e foi ele que deu azar. O bombeiro percebeu que Zé estava do lado de fora do quarto, miando para se acabar sem querer sair dali. Não acredita no que aquele homem preconceituoso disse e resolve aquele quarto invadir. Havia 2 crianças desmaiadas lá no quarto. Uma chamava João e outra também se chamava Zé, que graças a Deus e ao gato foram salvas. Acreditem quem quiser. O bombeiro emocionado falou na televisão que foi por causa do miado de Zé que tomou a decisão e que havia sido o gato quem o ajudou na missão. Zé então foi consagrado, virou capa de jornal, ganhou medalha de ouro e nunca mais passou mal. Todos o admiravam por coragem e valentia e ainda ficou conhecido como o herói da Bahia. A notícia correu o mundo, passou na televisão. Zé agora era o herói de um filme de ação. Recebeu até dinheiro vindo em forma de ração e o prefeito da cidade na época, um tal João, disse que se achasse o dono, ele ia ter uma grande premiação. É claro que era ano de eleição. Lili, a dona dos gatos, quando viu, reconheceu, só não sabia explicar como ele ali apareceu. Então foi decidido, depois disso, por seus pais voltarem para Juazeiro, dizer Salvador nunca mais. Sabiam que era hora de voltar para o interior para reunir os gatinhos, como tudo começou. E assim aconteceu, tudo no final deu certo, a família novamente pôde estar sempre por perto. Zé reuniu seus irmãos para contar suas façanhas, falando com sua mãe, confessava as artimanhas. Passou fome, passou frio e quase conheceu a morte. Mas depois daquele incêndio, todo Gato Preto passou a ser conhecido como Gato Preto da Sorte.